E aí, galera linda, bem-vindo ao podcast de Marco Mercado, na nossa segunda temporada, já quase finalizando. Mas antes de tudo, por favor, curte, siga e ativa o sininho para receber as próximas notificações. E nossa convidada de hoje, ela é mãe, criadora de conteúdo e uma voz sensível quando o assunto é acolher e respeitar a infância em toda a sua diversidade. Nas redes sociais, compartilha com honestidade e afeto rotina de maternidade real, mostrando o poder do amor e do acolhimento. E seus vídeos inspiram, educam e emocionam diversas pessoas que encontram nela um exemplo de empatia e coragem. Bem-vinda, por favor, aqui, Bia Traumuller. Tudo bem? Ai, fiquei feliz. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e eu achei lindo o que você falou. Eu estou contente porque é uma temática, hoje a gente vai falar sobre maternidade, a gente vai falar um pouco do Heitor, de como foi esse processo de assumir-se gay, Uhum. e também como foi o processo de você também É, aceitar. nasce uma criança homossexual, não nasce primeiro a criança, primeiro nasce a mãe, porque a mãe sempre sabe, a mãe é a primeira a saber. Então, muito antes dele saber, eu já sabia. Então, eu nasci primeiro, né, como mãe de uma criança LGBT. A gente fala, né, a mãe tem um certo sentido, eu acho que a maioria das pessoas, quando contamos para nossa mãe, de algum jeito elas já sabiam, só Já, acho que já sabia. Ele quando ele veio falar pra mim, eu deixei ele vir, sabe, no tempo dele, mas eu fiquei assim: "Tá, então tá bom", porque assim, na minha cabeça eu sempre soube, sempre. antes de tudo, como você falou, primeiro veio a mãe. Bia, me conta um pouco sobre tua história, sobre você, como foi tua infância, porque também essa reação que você teve com teu filho reflete muito também da tua infância, da tua criação e teu entorno familiar. A minha infância foi muito difícil e complicada, muito difícil mesmo, sabe. Eu vivia em um lar completamente desestruturado, muita violência, abuso, essas coisas, sabe. E, por eu ter essa infância difícil, eu sempre pensei assim, desde pequenininha, quando eu tinha o tamanho do Heitor, eu quero ser mãe, eu sempre quis ser mãe, sempre, desde quando eu era pequenininha, eu sempre sonhei em ser mãe. Mas por quê? Porque eu falava: "Quando eu tiver o meu filho, eu não vou Fazer fazer isso. diferente. Quando eu tiver o meu filho, eu não vou fazer tal, tal coisa. Quando eu tiver o meu filho, quando acontecer isso, eu vou defender ele, eu vou abraçar ele, eu vou", entendeu? Então veio muito disso, da minha infância, sabe, porque assim, não foi uma infância fácil, a minha mãe ela é narcisista, eu não tenho muito contato com ela hoje, então o fato de eu não ter uma mãe muito legal, sabe, me tornou a pessoa que eu sou hoje, a mãe que eu sou hoje. Muitas vezes a gente fala, né, de que repetimos uma cadeia de comportamentos, né? Sim, eu faço de tudo que eu posso para quebrar o ciclo de violência de tudo que aconteceu comigo, eu faço o que eu posso. Tem vezes que ser mãe não é fácil, tem vezes que a criança te estressa, que você fica: "Meu Deus do céu, a criança tá lá levando você no seu limite", eu falo: "Não, vou respirar com calma, vou respirar fundo e seguir o baile, porque eu não quero ser quem ela foi", sabe. Sabe o gostoso, Bia, também, é que de aos poucos a gente tá no audiovisual, estamos tirando o romanticismo de ser mãe. Sim. Muitas mães se sentem às vezes avergonhadas por algum comportamento de, sabe, ai, mas o meu filho sai É daqui. normal, totalmente Ou de normal. surtar, ou de sentir talvez alguma raiva que você fala: "Nossa, eu não Exatamente. deveria sentir isso como mãe". Claro, deveria, claro que deveria, porque é totalmente normal, totalmente aceitável. Mas antigamente a gente não podia falar. Exato. A gente tinha que engolir o choro e ficar ali e não podia falar. Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente tem liberdade, né, para poder realmente ser mãe do jeito que é. Ser mãe é assim. Minha mãe falava: "A gente não nasceu com um manual de É, instruções de como ser exatamente. pai". Cada mãe é uma mãe, cada criança é uma criança, cada família é uma família. Não tem como você querer que a outra pessoa seja uma mãe perfeitinha igual você é, se a família dela é outra, o filho dela é diferente, cada criança é única, não tem como. Eu teve algo que foi muito interessante, faz uns meses, acho que foi uns 2, 3 meses, eu teve uma aula de atuação, eu faço cinema na Ah, FAP. que legal. Aí vem uma preparadora de elenco dos Estados Unidos, que lá tem outro nome, ela veio e
para você, para os atores e também como diretor, você tem que saber como também lidar com os atores. Uhum, Por que te falo isso? Porque dentro, antes de você interpretar um papel, muitas vezes você tem que encontrar o método dela, você encontra o tema uhum. central da cena e também de todo o roteiro. E, por exemplo, se esta cena eu tenho que ficar com vontade sei lá, de gritar, de raiva. Então, com meu pai, por exemplo, o personagem é o filho. Então, aí você tinha que escrever um diário emocional, onde você falava alguma pergunta e respondia. A professora perguntou quantas aqui são mães e levantaram a mão. Quantas amam ser mãe? E foi interessante ver que não todo mundo levantou a mão. Teve boa Exatamente. quantidade de pessoas que não levantaram a mão. E Porque acho as que pessoas romantizam muito a maternidade, e exato. não é esse mar de flores. A gente tenta, né, mas não é, não é. Muitas pessoas criticam mulheres que não querem ser mãe, por exemplo. Acham um absurdo mulheres que não querem gerar, que não querem ter filhos. Se alguém chegasse, a minha filha, eu tenho uma filha menina, se ela, mulher, se ela chegar em mim e falar, mãe, eu não quero ser mãe, não quero ter filho, eu quero operar, eu vou apoiar ela com todo o meu coração. Por mais que eu ame ser mãe, eu sempre quis ser mãe. Eu amo, eu acho que é assim a tarefa da minha vida, assim, sabe? Eu amo, amo tudo que é relacionado à maternidade, mas eu entendo que é muito difícil. Não é fácil, não é nada fácil. Principalmente quando você tem um filho que não é o padrão da sociedade, que não é igual às outras crianças. Exato. Ah, e também, porque também voltamos a falar de lutar com essa presença, esses estigmas estruturais da nossa sociedade. Meu marido é psiquiatra Ai, que e me legal. falou também que tinha uma paciente que teve estresse pós-traumático. Então, também era muito, muito ruim para ela, porque os sentimentos que ela tinha após do parto era É muito completamente de não difícil. conseguir nem ver a criança. Sim, é muito difícil. Se ela ficava no mesmo ambiente ouvindo o choro, já ela se irritava. Uhum. E isso socialmente é super punido, É, as pessoas não sem aceitam de jeito considerar que nenhum. pode ser também consequência neuronal. Sim, hormônios e Exato. tudo. Então, As pessoas realmente não entendem. Eu sou uma mãe que tenho depressão, eu tenho TAG, que é ansiedade generalizada, e eu tenho síndrome do pânico. Então você imagina eu com um bebezinho recém-nascido, porque bebezinho recém-nascido é o quê? Privação de sono. Você bom, não dorme. eu não sou pai de Eu tenho bebê, muita dificuldade de amamentar por conta de uma violência que eu sofri quando eu era criança, criança. né? Então eu tenho uma cicatriz e tal, eu tenho essa dificuldade. Então a amamentação foi muito difícil para mim, dolorosa e dolorida e suar, e muito difícil. E mesmo assim eu tentei. Os meninos, como eles ficaram na UTI, meus dois primeiros, eles ficaram na O embaraço UTI. foi complicado. Foi difícil, mas a minha filha, que ela não precisou ficar na UTI, no hospital, e eu precisei amamentar, foi difícil. Então você imagina isso, uma pessoa tá vivendo isso, você tá lá machucada, sangrando e sem dormir, e um monte de coisa, e você tem que falar que você ama aquilo? Não, não tem como. Não tem como. O Heitor é o filho mais velho. Ele é o do meio. É o Você do tem meio, 3. tenho Ai, que 3. bonitinho. Tem um mais velho, que vai fazer 14. Ele é o do meio, que tem 11. E tem a pequenininha, que é a raspinha do tacho, que veio no susto. A gente chama ela de Dil, porque eu ia colocar o Dil, né? E fui lá fazer o exame, E pá! tava grávida. Foi ela, a raspinha do tacho. Como você recebeu a notícia, a notícia de você ter o primeiro filho? Como se chama o primeiro? Arthur. O Arthur. Ah, o Arthur, o primeiro, eu era muito adolescente. Eu não tinha noção de nada, sabe? O Heitor tem 11, O você tem Heitor tem 11, 33. eu tenho. Quando chegou o Eu Arthur, engravidei com 19, ele nasceu, eu tinha 20. Pra mim, eu era uma criança praticamente. Na minha cabeça ia ser tudo lindo, maravilhoso, flores. E não é assim, né? Principalmente quando você não tem, eu não tinha nem onde morar, morava com a minha mãe. E pra gente, nossa, a gente tava.
arrasando. E não é assim, né. Por isso que a gente tem que conscientizar muito os nossos jovens, porque as pessoas romantizam muito a maternidade. E por causa disso, as meninas cada vez mais novas, elas querem ter essa ideia de: "Ai, família, eu vou arrumar um marido, eu vou ter filho", e acho que é tudo lindo, maravilhoso, e não é, Você não considera, mesmo. pero que mudou um pouco? Porque eu vejo também já não é tão presente esse ciclo. Acho que a mulher já aceita Ah, de eu algum acho que jeito, tá mudando bastante. né? Não é que mudou completamente, mas já existe um jeito de aceitação de não casar. Já se vê, de algum jeito, a separação como uma possibilidade, Uhum. e também o não ter filhos ou ter filhos, né? Ai, eu acho incrível que isso esteja mudando, porque assim, eu cresci assim, sabe, querendo casar, ter filho, e aconteceu que eu atropelei muitas fases da minha vida. Eu não vivi muitas fases da minha vida e eu sofri muito por causa disso, por ter casado com nova, com uma pessoa que não era uma pessoa tão legal, e eu sofri muito por causa disso. Acabou que assim, quando o meu primeiro filho, quando ele nasceu, foi um parto muito difícil. eh, eu sofri, ele sofreu, eu quase perdi minha vida e ele também. Uau. Então ele ficou na UTI por muitos meses. Eu não tinha maturidade emocional para passar por aquilo ainda, entendeu? Eu acho que eu era uma criança, eu não tinha idade para passar por aquilo. E eu acho que isso foi uma das coisas que, eh, sabe, na minha cabeça foi uma das coisas que deixou minha cabeça um pouquinho pior, sabe, porque assim, ele foi pra UTI, ele estava em estado gravíssimo. Ele ficava muito inchado, sabe, por conta dos medicamentos e do que ele teve. Hoje, graças a Deus, tem a vacina da coqueluche, mas há 14 anos atrás não tinha, por isso que eu não me conformo quando eu vejo uma mãe falando que: "Ai, não vou vacinar meu filho". Não me conformo, porque assim, se ele tivesse a vacina, teria eu quase perdi meu filho, porque não existia uma vacina e hoje, graças a Deus, existe, né. Eu chegava naquele hospital, ele estava lá inchado, tinha dias que estava com a língua para fora, sabe, cheirando carne podre praticamente, porque ele tomava muitos medicamentos, então as fezes e a urina dele era ácido puro, Sim. então era ferida, era de ficar deitado, ele era só um bebezinho e eu era uma criança praticamente, vivendo aquilo. Eu não tinha maturidade nenhuma para passar por aquilo. Então por isso que quando eu vejo uma adolescente grávida, eu fico assim: "Ai meu Deus", sabe, assim. Então por isso eu fico muito feliz de estar mudando isso, sabe, das meninas pararem de romantizar tanto Sim. a gravidez, porque não é fácil, principalmente quando você é mãe e seu filho não vem com saúde, que foi o que aconteceu comigo e com o meu primeiro filho, e com o segundo também, porque o Heitor nasceu prematuro, e assim, o meu primeiro filho foi aquela luta, né, no hospital, aí eu engravidei de novo, meu segundo filho vai pra UTI também. Aí você imagina, o meu psicológico já não tinha, O entendeu? medo para o terceiro filho passar pela mesma situação. Sim, a terceira gravidez, que é a da minha caçulinha, foi muito difícil, em questão de medo. Eu tinha medo, eu falava assim: "Não, ela vai nascer doente também, ela vai ficar na UTI também". Eu tinha crise de pânico, eu não conseguia respirar. Graças a Deus eu trabalhava em um lugar onde a minha chefe era incrível, maravilhosa, me colocou lá no escritório, não deixava eu fazer nada. Às vezes ela me mandava embora para casa e falava: "Não, hoje você vai embora". E tipo assim, não descontava do meu salário nada, uma princesa, sabe, Parabéns assim. por essa Ela chefe. é maravilhosa, a Patrícia é maravilhosa. Ela, me colocou no escritório, eu não trabalhava no escritório, eu era auxiliar de cozinha. Ela me colocou no escritório, me Nossa, tá ensinou fazendo tudo o que eu esforço físico. precisava, Nossa, porque ela via que eu estava sofrendo, que não estava sendo uma gravidez fácil, e não foi. Mas graças a Deus, quando ela nasceu, foi tudo assim leve, tranquilo, pra sarar, sabe, tudo que eu já tinha passado. coraçãozinho, Sarah. Aí, o importante que é ter diversidade em situações de decisão, né, em postos de Sim, decisão, porque de certa forma era uma mulher que é tua chefa e em certa sim, maneira vai sentir essa empatia por você, que talvez não sim. tivesse sido o mesmo se E ela fosse sofreu por bom. isso, não foi fácil, porque as outras pessoas, outros funcionários, as outras meninas não entendiam. Por que que ela vai para o escritório? Nossa, Se eu tô aqui há tantos anos, e só ela que vai, mas elas não entendiam, e ela entendeu, ela é mãe, sabe, ela entendeu, ela viu que realmente eu não estava e ela sabia do teu bem. histórico dos outros filhos. Sim, a gente acabou virando muito amigas, ela é uma princesa, muito, eu tenho muito contato com ela até hoje. Em que momento você percebeu que seu filho já era uma criança fora do padrão
heteronormativo, e como foi a percepção para você? E como você se preparou para receber essa notícia? Porque você já sabia. Uhum. Ó, o Heitor, eu sempre soube, mas não é um sempre soube assim: "Nossa, você sabe". Quando ele tinha, assim, uns 10 meses de vida, que ele começou a querer andar, ele já não anda ele já era assim, tudo a mão assim, sabe. Aí que con eu como mãe, eu já via, eu falava: "Ai, o brinquedo preferido, qual é o seu brinquedo preferido?". "Barbie". Qual é sua Eles perguntavam assim: "Ah, qual é o seu brinquedo preferido?". "Barbie". "Qual a sua cor favorita?". "Rosa". Que você quer fazer?". "Eu quero ser uma princesa". Qual filme que você quer assistir?". "Frozen". Quando ele tinha 3 aninhos, o sonho dele, ele amava, ele tinha uma boneca da Frozen, porque eu sempre comprei. As pessoas falavam: "Ai, não sei o que ele é menino", eu falava: "É meu filho. Quem tem que comprar o brinquedo Vai sou ser eu a criação crio de ele você. sozinha, é meu e eu que cuido". Mas assim, foi difícil. As pessoas falavam muito. Então, quando ele tinha 3 aninhos, o sonho dele era ter uma festa da Frozen. Ele queria muito, ele tinha uma boneca, ele amava aquela boneca, ele chamava de amiga. E ele queria muito, muito aquela boneca e a festa, e eu não fiz. Porque eu fiquei com medo das pessoas não ir, das pessoas ficarem falando, família, não sei o quê, não fiz. Eu me arrependo até hoje de não ter feito, porque eu deveria ter feito, sabe. Eu deveria ter pensado: "Quem não quiser vir, não vem", né. Só que não, eu cedi à pressão das pessoas, né. Sim. Eu cedi à pressão delas, então eu acabei fazendo do cocoricó, eu acho, uma coisa assim, sabe, que ele gostava também, mas ele não queria tanto que nem a Esse Frozen. aniversário oferecem o Heitor tinha que idade? 3 aninhos, 3 já aninhos. era, assim, com 3 aninhos, então eu sempre soube quem ele era. Eu só queria esperar o tempo dele para ele se conhecer. Então por isso, eu proporcionei para ele uma infância livre, onde ele podia brincar com o brinquedo que ele quisesse, ele podia usar a roupa que ele quisesse, ele podia ser quem ele é, porque ele é essa pessoa. E as pessoas que têm filhos assim, que nascem diferentes, porque eles são pessoas normais, só que as pessoas veem as diferenças, eu não vejo diferença nenhuma, eu vejo meu filho, né. As pessoas eu Pra mim ele é meu filho. As pessoas falam: "Ai, seu filho não sei", é o Heitor, sabe. Quando ele começou assim, as pessoas: "Nossa, mas você vai pôr esse short nele?". "Vou, eu vou". Ele quer usar, ele vai. "Ai, mas você não sei o quê", vai, ele vai, porque ele é meu filho. Ele quer usar, ele tá feliz com essa roupa e ele vai usar essa roupa. Bia, só para um parênteses, eu fico muito feliz da tua resposta, porque todos nós da comunidade, já seja gay, trans, lésbica, todos nós vivemos em um mundo que nos condiciona a Se estar na esconder, heteronormatividade. se esconder, Mesmo assim, disfarçar. porque qualquer aí tem pessoas que podem falar: "Nossa, você condiciona a teu filho a ser viado", Sim, entendeu? muita gente fala Mas isso. a gente foi condicionado toda a vida para Uhum, ser hétero. uhum. Então, a mim me podiam vestir como você quisesse, eu iria ser gay, porque eu só me lembro também tem um conceito, existem, crianças, gays ou trans. Nossa, no meu caso, eu não me lembro eu olhando a uma mulher, por exemplo. Uhum. Sempre gostei de homem, não entendia Mas este olhar, exatamente. mas eu sempre me sentia avergonhado e ficava quieto, não falava, mas esse gosto sempre esteve aí. Sempre às vezes me ocultava. Tenho uma prima que tem 2 anos de diferença comigo, não, 4. E eu falava: "Você não quer jogar boneca?" E eu ia lá. Gente, minha tia fez da cama dela um castelo. Na parte de baixo era castelo e a cama dela era lá em cima. E lá embaixo tinha um monte de Barbies. Era para isso. Não, imagina para um menino, gente, Exato. tudo. Minha Imagina tia, você tirar isso do seu filho exato. por nada, por nada. E isso, tá, eu sou gay, sou viado e tudo, mas isso não me condicionou a não fez de mim vontade de ser mulher, por exemplo, Sim, porque minha identidade era homem cis, mas viado, e é sempre acho que sempre senti admiração por a figura feminina e gostava de bonecas. exatamente, o Heitor, ele acha elas lindas. Agora ele tá na fase da Monster High, que é umas bonequinhas Conheço. vampirinhas, sabe. Já tem um tempinho a Ele tá mostrar. querendo agora aprender a fazer maquiagem artística, sabe, já começou essas coisas, porque ele acha elas lindas.
entendeu? E eu não entendo, na cabeça das pessoas homofóbicas, eu não entendo isso da boneca. Porque assim, eles falam, ai, brincar de Barbie é coisa de menina. Mas assim, um menino achar uma boneca, achar um personagem, mulher, bonito, admirar, achar ela linda, é errado. E admirar um herói super musculoso, um Max Steel, por exemplo. Ai, nossa. Você imagina você dar um Max Steel pra um menino que gosta de menino. Eu achava gostoso. Ele vai adorar. Entendeu? Eles falam, ai, não dá a boneca, porque a boneca vai fazer ele virar gay. O que vai fazer ele virar gay não vai ser a boneca, porque, sabe, não faz o menor sentido o pensamento dessas pessoas, é muito limitado. Como foi lidar com o olhar das outras pessoas, da família, amigos, escola, da internet, e você ainda lutar pela liberdade de teu filho e você tentar proteger a ele, porque você pode proteger talvez na tua casa, mas lá fora. Olha, a minha família, graças a Deus, ninguém nunca falou nada. Eles só, aí tipo essa, eles também sempre souberam, sabe? Eles olhavam e falavam, ih, o Heitor, sempre souberam. A minha avó, que é uma pessoa que tem 90 anos de idade, é uma pessoa que ela nunca precisou, ela nunca perguntou, sabe? Ela nunca falou, ah, mas o Heitor... Ela sabe, entendeu? E a gente sabe que ela sabe. Tipo assim, a minha família, graças a Deus, a única pessoa que limita um pouco, que dificulta um pouco a relação é a minha mãe, porque ela é religiosa extrema, É. entendeu? Aí, quando ela vai ficar com ele, ela fica falando pra ele essas coisas, que é pecado, não sei o quê. Mas eu já conversei muito com ele sobre isso, eu falo com ele sobre isso. Eu falo, filho, não é errado. Que isso? Não é errado você, sabe? Eu converso muito, muito com ele. Então, por eu já entender desde cedo e por eu já ter percebido desde sempre, eu já me blindei, já me protegi desde sempre. Então ele já cresceu blindado desde sempre. Então para mim é muito tranquilo e para ele também vem sendo muito tranquilo, graças a Deus. Acho que é muito necessário falar claro com nossos filhos. Aí é a posição de pais que falam, nossa, mas como eu vou abordar eh, o jeito de que uma pessoa não binária entre no banho feminino masculino, por exemplo? Como eu vou explicar a meu filho? Como eu vou explicar? Você precisa enfrentar isso. Uhum. Eu acho que é mais medo próprio de se informar, sabe? Mais preconceitos próprios, Muita, o preconceito que pode ter a criança. Eu acho que se você exatamente. cria a teu filho de um jeito que aceite a diversidade de expressões humanas e de Exatamente. comportamento, o filho não vai. A gente não nasce homofóbico. A gente Sim, se eu falo torna. sempre isso, sempre. Você não nasce homofóbico. As crianças que fazem bullying na escola, elas não nasceram assim, elas foram criadas por pessoas assim. Exato. Elas foram criadas por homofóbicos, entendeu? Porque assim, nenhuma criança nasce com preconceito. Eu tenho dois meninos, o mais velho e o Heitor do meio. O meu filho mais velho, se ele vê qualquer pessoa sendo preconceituosa com qualquer criança, mesmo que não seja apenas LGBT, autista, uma pessoa neurodivergente, qualquer pessoa, ele desde pequenininho ele foi ensinado a defender. Ele já quebrou o braço uma vez, quebrou a mão, porque tinha um menino na sala. Aí o menino ficava puxando o cabelo da menina, assim. Aí a menina falava, para, tá machucando. E o menino puxava. Aí chama a professora, fulaninho, para. O menino foi e puxou de novo. Aí o meu filho foi e deu um soco na cara dele. Homem não bate em mulher. Deu um soco, quebrou os dois dedos, assim, porque o soco, tudo errado, ele tinha 7 anos. Acertou na testa do menino, acabou que ele se machucou e o menino Aí não. te chamaram para a direção. Fui pra Você direção, eu perfeito, tô filho. orgulhosa, eu toda orgulhosa, eles falavam: "Não, que não sei o que", eu falei: "Ele não tá errado, homem não bate em mulher mesmo", porque é isso que eu ensino para os meus filhos, sabe, eu ensino desde pequeno. E se todas as mães pensassem assim, é que eu sempre falo, se todas as mães pensassem assim, que eu não quero para o meu filho, eu não quero para o filho dos outros, sabe, eu ensino os meus filhos a não fazer mal para o filho dos outros, não existiria bullying nas escolas, sabe. Mas muitas mães, elas meio que tá nem aí, não se importa, Porque porque o filho delas não é diferente, não, então então, para elas não faz nós diferença. amamos ficar na zona de conforto. Então, Exatamente, enfrentar temáticas que são tabus para algumas pessoas é sair da zona de conforto. E eles não exatamente, querem sair da zona de conforto. E algo exatamente. gostoso da família, das pessoas que são
diferente, entre aspas, da comunidade e tudo, que a família que em verdade nos ama, eles terminam lutando também pela diversidade e igualdade, como você falou do teu filho, por exemplo. Eu lembro muito Exatamente. bem quando minha avó, a mãe da minha mãe, soube, porque já minha mãe contou, É, sabe, serviu de né? jornalismo para contar para toda a família. Minha mãe me apoiou tudo, é uma imagem incrível. É, que Mas linda. meu avô me ligou, estava na casa da minha outra avó, e me falou, filho, eu soube, sempre soube, Uhum. e quero que você saiba que se Deus me falasse, você vai voltar a nascer e escolhe teus filhos, teus netos, eu vou escolher que você seja do Que jeitinho que você lindo, olha espera. pra você ver que família Ah, incrível, chora. foi, Porque olha que família incrível. foi. Você imagina as pessoas privarem os filhos delas de viver um momento desse, de privar, de falar pro seu filho, você é importante, você é lindo, você é maravilhoso, eu te amo. Porque, ai, a Bíblia diz que é pecado. Cai, como falar que é pecado um monte de coisas. Tantas É, coisas são que é pecado na absurdo. Bíblia, sabe? Não faz o menor sentido, não faz sentido. Ai, porque não sei o que é errado. Não é errado você amar alguém. Onde você viu é errado você ser quem você nasceu? Porque, assim, as pessoas homossexuais, LGBTs, elas nascem assim. É o que eu sempre falo, elas nasceram assim, elas precisam ter uma infância. Pessoas falam assim: "Ai, criança gay não existe". Existe, porque uma pessoa ela já nasce gay, ela já nasce, ela não sabe, ela não entende, mas as outras pessoas entendem. As outras crianças na escola vê aquele menino ali, ele sabe que ele é diferente, que ele faz assim, que a mãozinha é assim, eles já sabem, as outras crianças sabem, aquela criança ainda não sabe, mas o seu filho, mas você como mãe, você sabe, entendeu? Então assim, imagina você privar o seu filho de viver uma infância tranquila, saudável, feliz, só por causa do que as outras pessoas vão falar, do que o pastor vai falar, do que o padre vai falar. Eu não me conformo de verdade. Além que eu falo sempre, quando você tem o apoio da tua família, é Tudo como se fica você mais fosse fácil. super poderoso. Minha mãe fala super Exatamente. poderoso. Então você vai encontrar do mundo. Por mais que você, eu falo, já o mundo é cruel muitas vezes. Muitas, Então você precisa de um refúgio. E que bonito que o refúgio seja a tua família. com Então é certeza. onde tem que nascer o carinho, o refúgio de você se sentir consolado quando precisa chorar. Você proporcionar para o seu filho uma infância tão leve, porque a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, sabe? Eu tenho 33 anos, eu não lembro uma vez, eu tô sendo extremamente sincera, eu não lembro uma vez da minha mãe ter me dado um abraço, um beijo, da minha mãe falar assim: "Oi filha, tudo bem? Eu te amo". Eu não lembro, eu não tenho essa lembrança da minha mãe falando: "Eu te amo". Você é importante, você é especial, você é inteligente. E eu era uma criança muito inteligente, mas eu não lembro, sabe? Eu lembro dela, você é burra, você não presta pra nada, você é uma preguiçosa, você é uma vagabunda, você me batendo. Eu não lembro dela me falando, Bia, minha filha, eu te amo. Não lembro de jeito nenhum. Ah, você não fez isso direito, você não lavou a louça direito, você não lavou. Eu lembro disso. Agora, quando é com os meus filhos, eu fico o tempo todo. Eles me chamam de chata, eu sou chata, insuportável. Tem umas pessoas na internet que falam, você mima demais os seus filhos. Eu mimo mesmo, sabe? Eu fico Sim, o ouvi. tempo todo, eu sou a Ariana. Ariana, eu também. Que legal. Eu fico o tempo todo, a mamãe te ama. Ontem a gente estava gravando uma publicidade, foi muito engraçado, porque os meninos estavam gravando e eles ficaram assim, porque o menino com 14 anos, adolescente, a mamãe fica, ai, o bebezinho da mamãe. Eles nem ligam, sabe? Porque eu criei isso, eu cativei isso desde sempre, sabe? Eu falo, eu te amo o tempo inteiro, eu grito. Tem hora que eles não fazem nada. Eu falei, o que você tá fazendo? A mamãe te ama! Eu fico o tempo todo falando isso, abraçando, beijando. Hoje, antes de sair pra vir pra cá, o Heitor me deu um monte de beijo, falou, mãe, eu tenho muito orgulho de você. Você imagina você ouvir isso de um filho seu? Ele falou: "Mãe, eu tô muito orgulhoso de você, vai lá, você vai arrasar e não sei o quê". Uma criança de 11 anos falando isso. Por quê? Porque eu tento empoderar meus filhos o máximo que eu posso. Fazer o máximo que eu posso para eles se sentirem amados, para eles sentirem o que eu não tive, entendeu? Porque eu não me sentia, eu não tive. Por isso que eu falo para você, a infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Porque eu tenho 33 anos, mas ainda me dói Sim. lembrar do que eu passei na minha infância.
Porque me está comovendo tanto essa conversa. Eu vejo muito de minha mãe na tua fala. Minha Ah, mãe é extremamente carinhosa, às vezes um pouco você é excessiva. demais, eu sou Se demais, eu, mas eu falar, sou lembro do abraço chata. da minha mãe, ela vem cada 2 meses, ela mora na Bolívia. Ai, Vem que cada dois fofinho. meses pra cá, me liga todos os dias, me faz videochamada cada que pode. Eu sou Então, é assim, muito muito gostoso grudenta. esse calor dela. E por mais que às vezes nós filhos falamos, É, chega, mãe, mas para. assim, cada filho é diferente. Você tem irmãos? Tenho. Nós Então, dois somos meio assim, é, porque elas, como sempre, nos abraçou. é. Essa gente fica já é um pouquinho. Então, o meu mais velho, ele já não gosta muito, sabe? Já- Mas o Heitor, ele já é dele, sabe? Ele adora, ele é igual eu, sabe? Porque tem pessoas que são mais assim, que gostam de beijo, de abraço. E eu gosto de beijar, de abraçar. Falar, ai, você é o amor da minha vida. Eu falo isso o tempo todo para os meus filhos. E eu tenho certeza que isso vai fazer muito bem pro psicológico deles quando Exato. eles forem adultos. Bia, me conta como foi o exato momento. Você me comentou no backstage que deixou que o Heitor vá onde você e conte sobre sua orientação, mas me conta como foi esse momento de vocês dois. Foi um dia aleatório, assim, sabe. Ele gosta muito de dorama, sabe, ele gosta de assistir essas novelinhas coreanas, ele Sim. gosta muito, Adoro. ele ama. Aí, ele estava assistindo o dorama e ele viu um personagem todo fortão, musculoso, um coreano lá, ele foi e falou assim: "Mãe, olha que lindo, que gato, que não sei o quê". Eu olhei assim pra ele e falei: "É filho, ele é, um gato maravilhoso, não sei o quê", com 11 anos. Aí eu falei: "Tá bom". Eu não gosto. Eu falei pra ele: "Eu não gosto, eu gosto de barrigudinho", porque meu marido é gordinho, né. Eu falei: "Eu gosto dos barrigudinhos, não gosto de bombadinho não, não sei o quê". Aí ele falou: "Mãe, posso assistir Hairstopper?". Hairstopper é uma série tem na Netflix, onde 2 meninos da idade dele começam a se descobrir homossexuais. Essa série é maravilhosa, porque é muito difícil ter filmes e séries românticas de 2 meninos, de 2 adolescentes, de 2 homens, não tem, é muito difícil. E quando tem, é mais adulto, assim, Sim. agora adolescente que tá se descobrindo, que tá se entendendo, É, é maravilhoso, é muito fofinho, é romântico, sabe. e ele abordou de um tema Ele bem. falou assim: "Vamos assistir comigo?". Eu falei: "Vamos". Aí ele falou assim: "É, mãe, porque você sabe, né, que eu sou gay". Eu falei: "Eu sei, filho, é claro que a mamãe sabe, a mãe sempre soube". Ele: "Então, vamos assistir comigo?". Ele Que falou natural. falou assim, eu falei assim: "Tá bom, vamos". E a gente assistiu, acho que tem 2 ou 3 temporadas, na terceira eu já não deixei ele assistir, porque a primeira e a segunda, eles estão se descobrindo um amor mais puro, mais inocente, beijinho na Eles boca, já essas cresceram, coisas. Na terceira já sexuais. começaram não, na terceira eles já começam a falar sobre sexo, eles já começam a querer, descobrir, já fazem, entendeu. Então eu acho que ainda não tá na hora dele assistir, mas as primeiras temporadas ele assistiu, é muito fofinho, é muito bonitinho. E em que Lindo. momento você percebeu que esse laço e o que você estava construindo com teu filho podia ser conteúdo para o Instagram e para as redes sociais? Foi através de um momento muito difícil. Porque assim, o Heitor, no aniversário dele de 9 anos, ele fez aquelas tranças no cabelo, sabe? Igual de jogador de futebol, que Sim. corta aqui e faz a trança em cima. Ele fez essa trança e foi pra escola todo feliz, se achando lindo no aniversário dele. Foi aniversário dele de 9 anos. 5 crianças agrediram ele na escola, bateram nele, arrancaram a trança da cabeça dele com 9 anos. E a professora não fez nada. Tipo assim: "Ai, pede desculpa". Aí todo mundo pediu desculpa e ficou por isso mesmo. Aí chegou no final da aula, foram cantar parabéns pra ele, porque era aniversário dele, começaram a cantar parabéns na versão de besteira, sabe, falando palavrão, pau não sei sabe, falando palavrão, a versão de palavrão. Então ele se sentiu tão humilhado, ele se sentiu, assim, tão sabe, ele não falou nada pra ninguém, ele só queria sair dali daquela sala e o meu marido foi buscar ele na porta da sala, a professora não falou nada, que tinha acontecido nada, e o Heitor já entrou no carro chorando, chegou em casa, não falou para o meu marido o que aconteceu, ele quer falar com a minha mãe, mamãe, mamãe, e chegou em casa, ele queria contar o que aconteceu na escola, ele estava chorando, pus meu celular para gravar. Na hora que eu pus o meu celular para gravar e ele contou isso. Teu celular estava só gravando ou já passando ao vivo? Não, estava gravando. Ele contou o que aconteceu na escola, que bateram nele, que chamaram ele de viadinho, de boiola, que arrancaram a trança da cabeça dele, e ele chorando com aquela carinha. O vídeo bateu 5 milhões em 1 hora.
Você postou Chegou na rede de TV, assim, da minha cidade, bateu 5 milhões em uma hora. E no vídeo eu falava, não, amanhã a gente vai na escola, eu vou conversar com a professora, com a diretora, eles vão ter que fazer alguma coisa. Chamar o pai das crianças, fazer alguma coisa. Aí, quando eu cheguei no outro dia lá na escola, já tava a polícia me esperando na porta da escola, porque o vídeo tomou uma proporção tão grande que eles acharam que as pessoas iam lá linchar a escola. Porque eu não coloquei nome da escola, não falei nome de. Eu protejo eles a ponto de ninguém saber onde eles estudam, não sabe nada. Não sabe professora, diretora, nada. Aí o que acontece? As pessoas ficaram tão revoltadas que elas descobriram a escola, descobriram o nome da diretora, da professora, já invadiram as redes sociais delas, xingando, falando um monte de coisa. E, inclusive, ela até me processou, a diretora da escola me processou na justiça, né, por ameaça, por causa dos comentários nas redes sociais dela. E pelo porque eu comentário. xinguei. Ah, E comentário eu feito por xinguei. você. Não, das pessoas e porque eu xinguei ela Mas por também. que as pessoas Porque. você não é responsável do que eu Não, ela me outros? processou por ameaça, sendo que eu não tenho. Não tem como controlar a ação de outras pessoas. Elas viram os vídeos, se revoltaram e foram lá. Aí o que aconteceu? É, depois desse dia, foi um dia muito difícil, muito ruim, sabe? Lá, quando ele chegou na escola, eu cheguei pra gente conversar, trataram a gente o tempo todo na defensiva. Eles ficavam perguntando: tem certeza, Heitor, que foi assim mesmo que aconteceu? Colocaram ele numa cadeira e várias pessoas em volta e perguntando e falando assim: ai, Heitor, não sei o que, culpando ele. Teve uma coordenadora que falou assim: ah, e se você não quer que as pessoas te chamem de viadinho, é só você não vir de trança pra escola. A Ah, culpa é sua. Por isso, eles não têm culpa. A culpa é sua, desse jeito. Aí chegou uma hora que eu perdi minha tava cabeça. gravando isso? Gravei É. tudo. Eu tenho mais de quase 2 horas de vídeo, só que eu não consigo assistir. Quando eu fui, foi tão traumático pra mim que quando eu fui responder o processo na justiça, eu paguei pra uma pessoa mandar os vídeos para o advogado, porque tinha que cortar os momentos assim que foi falado as coisas, eu não conseguia nem assistir. Aí eu perdi minha cabeça, eu chorei, eu gritei, eu chamei a diretora de desgraçada e ela me processou por Desgraçada. desacato ao funcionário público, porque como a gente estava na escola, não pode, né? Aí ela me processou, eu tive que pagar uma multa de um salário mínimo. Paguei a multa, respondi o Lógico. processo na justiça, sabe? Não me importo em falar isso, não me importo com isso, mas eu xinguei ela de desgraçada. Porque assim, o Heitor tava chorando e as pessoas ficavam pressionando e culpando ele. Ele era vítima, estava sendo tratado como, sabe? Nenhum momento ele foi ouvido, nenhum momento ele foi acolhido, nada. Nesse momento, eu dei um boom nas redes sociais por causa desse vídeo que viralizou e eu comecei a falar sobre isso. Eu comecei a falar sobre bullying, eu comecei a defender crianças como o meu filho, porque crianças como o Heitor existem, mas existem muitas crianças que têm o Heitor, existem muitas crianças que são como o Heitor, que não têm uma mãe como eu, Sim. que vai lá, que briga, que xinga, que vai na escola. Existem muitas, entendeu? E na minha cabeça eu falei, nunca mais nenhuma criança vai passar por isso. Se depender de mim, nunca mais nenhuma criança vai passar por isso. Então foi aí que eu comecei, sabe, a falar sobre isso na internet. Após de que aconteceu isso, você trocou de escola? Nunca mais ele pisou o pé na escola. No outro dia ele já estava em outra escola. Nunca mais ele pisou o pé lá. Como você conseguiu, foi procurar uma escola, foi falar lá? Porque é importante isso, né? Quando você identifica que teu filho é gay, lésbica, trans, intentar procurar uma escola que de algum jeito Aceite, né? consiga Sabe? aceitar. Então, mas o que aconteceu? Como aconteceu tudo isso, eu estava muito fragilizada. Aí eu cheguei, ele não foi numa quinta-feira, na sexta-feira eu já fui na outra escola e cheguei lá, falei, posso falar com a diretora? E conversei com a diretora, ela me abraçou de um jeito que você não faz ideia. Ela falou, eu também sou mãe, eu te entendo. Ela me deu um abraço, ela falou, o Heitor vai estar seguro aqui com a gente, ele tá seguro, ele vai ficar bem. Faz 4 anos que ele tá nessa escola. Nossa, Maravilhoso. maravilhoso, sabe? Acontece uma coisinha aqui, um menino isso, aquilo. Acontece, mas o que acontece? A forma com que eles lidam. E o que que acontece? Quando acontece, o que que eles fazem? Leva as crianças para a diretoria, cria uma ocorrência, chama a mãe da criança, chama eu, todo mundo assina. E é assim que tem que ser a escola, sabe? A escola tem que levar o bullying a sério. Muitas escolas banalizam demais o bullying, sabe? Quando aconteceu o episódio do Heitor
sofrer bullying e cantarem aquela música de parabéns pra ele falando palavrão, a coordenadora chegou a falar pro Heitor: "É normal, as crianças dessa idade cantam assim mesmo, você tem que se acostumar, é normal, eles fazem isso mesmo, é coisa de criança". Que coisa de criança que é normal? Na onde que é normal? Porque pra mim, Falar palavrão é normal, mas ser gay ou usar trança, que nada que ver. Ou é seja, usar normal uma tranças não tem que criança ser um cantar sinônimo uma de diferente. versão de palavrão do parabéns pra você, é normal, entendeu? Então muitas escolas ainda banalizam muito o bullying, mas eu tenho fé, sabe, que isso mude e por isso eu falo tanto sobre isso. Muitas pessoas falam: "Nossa, ela só fala disso". Falo, continuarei falando. Continua acontecendo. Continuarei falando, porque enquanto houver, enquanto continuar acontecendo, eu vou continuar falando. Não, e é importante que, por exemplo, eu tenho uma anedota que fiquei meio assim. Tenho uma melhor amiga que tem uma enteada, se chama? É enteada, enteada. É. Que quando eu fui lá na Bolívia visitar, me viu, Uhum. primeira, e uma criança que é de 7, 8 anos, talvez, sim, mais ou menos. Direto me fala, nossa, mas por que você está usando de mulher? Como se chama? Brinco? Brinco de mulher. Mas é porque você tem unhas pintadas igual que uma mulher. Eles acham Comentários extremadamente homofóbicos sem para uma noção, criança. é. Então, imagina, temos que A criação que considerar. essa criança está tendo, o ambiente que Exato, ela está sendo criada. exato. E eu falava para minha melhor amiga, não deixa, porque você está sendo, talvez, Conivente. tem uma autoridade e Responsabilidade, né. precisa reagir. Uhum. E também a escola, nós passamos quantas horas na Na escola? escola, Então eles são exatamente. responsáveis pela nossa criação igual que os Parte pais. com certeza. Então Então não pode relevar atitudes desse jeito. com certeza, exatamente. Falo muito sobre isso, porque o Heitor estuda em uma escola pública, e essa escola pública, ela é incrível, é maravilhosa. E ano que vem ele vai para outra escola, que é a mesma escola que o irmão mais velho dele estuda, porque é por idade, assim, a escola tem até a quinta série, que ele tá no quinto ano, e a partir do ano que vem ele vai para outra escola do irmão dele. E eu já, antes dele ir, eu já fui lá conversar com o diretor, porque o diretor já me conhece, porque o meu filho mais velho estuda lá. E ele: "Não, você pode ficar tranquila, está em paz, o Heitor tá vindo tranquilo", e não sei o quê, porque, assim, a escola tem que ser amigo da família. Eu sei que muitas famílias não se importam com as crianças, porque, assim, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Os pais e as mães das crianças que realmente precisa ir na escola, não vai. Você vai na reunião eu vou na reunião, por exemplo, do meu filho de 14 anos, tinha 2 pais na reunião, eu e mais uma mãe. Não, eles não vão na reunião, eles não querem saber da vida dos filhos, eles acham que o filho, ai, cresceu, não precisa mais, não se importam mais, e precisa, sabe, precisa sim saber o que que seu filho está fazendo na escola, precisa sim saber por que que seu filho está dando trabalho para a professora, por exemplo, porque que nem a professora mesmo disse, as crianças que mais dá trabalho, que mais faz coisas absurdas e horríveis aqui na escola, o pai nunca vem, a mãe nunca está Às aqui, vezes essas atitudes são um jeito de reflexo, chamar a atenção. Então, exatamente, essas atitudes é porque existe essa ausência em casa. Então, de algum jeito, tem que chamar a atenção. Ou, porque se eles se comportam mal, chamam os pais. Só que os pais não vêm e reafirmam a ausência deles. exatamente, exatamente. Há um tempo, acho que na primeira temporada, eu entrevistei um psicólogo de Rio de Janeiro, que eu achei muito interessante. A gente iria falar de um tema X que eu não lembro, e terminamos falando da experiência dele. Ele é casado já há um tempo e tem 2 filhos, que uma dela começou a transicionar de menino para menina há pouca idade, aos 6 anos. Certo. Qual é a tua opinião sobre o apoio A das transição crianças? trans, Isso. eu Porque tenho alguma vez você teve medo que o Hector venha e fale, me trans identifico como uma mulher? não, eu acredito que o Heitor, ele não vai ser um gay muito masculino, ele vai ser mais feminilizado, agora ele tá tentando deixar o cabelo crescer, porque ele fala que o sonho dele é ter o cabelo comprido, eu ainda não sei, sabe, ele não se enxerga como mulher, ele se enxerga como um menino, mas eu acredito que ele vai ser
talvez um travesti, eu não me importo, né. Só que assim, é uma coisa que ele vai se descobrindo aos poucos. Sobre ser trans, existem muitas pessoas, um tabu muito grande que falam sobre crianças trans, mas uma das minhas melhores amigas é mãe de uma criança trans de 7 anos, o Miguel. Ele é irmão gêmeo, tem a Sofia e o Miguel. Aí eram 2 meninas e ele desde pequenininho, ele puxava o cabelo, ele falava ele era depressivo, sabe, é uma história muito linda, depois eu mando para você o perfil Sim. dela para você conhecer, porque é muito interessante, passar isso para as pessoas, passar informação para as pessoas, porque realmente existe crianças trans, existem, as crianças trans existem, sabe, e as pessoas precisam aprender a respeitar isso, a entender, porque a maioria das pessoas que critica, são pessoas ignorantes, que não sabem, que não entendem de biologia. Você perguntar para ela qual foi o último livro que você leu de ciência, de biologia, não sabe, nunca leu, nem sabe do que está falando, entendeu? Então, se existem médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas e tudo mais envolvido e fala, olha, o seu filho é uma criança trans, por que que a gente vai ligar, né, para a opinião de uma pessoa que nunca estudou, nem sabe do que está falando? É verdade. Voltando ao raciocínio de que a gente nasce, Sim, a, pe- a, que já nasceu assim. a criança trans, ela já tem a mentalidade trans. Exatamente. Então, deixar que ele ou ela experimente o que é da sua vida, eu acho super correto. Às vezes, claro que não estou de lugar de fala, posso opinar, mas talvez a parte mais delicada é o uso de Ah, hormônios mas à isso não curta aconte idade. não, mas isso não acontece. Existe uma lei que antes eu acredito que era eu sou meio leiga pra falar, assim, Cintia sabe melhor, mas acho que era a partir dos 14, agora mudou a partir dos 18, Tá. o uso de hormônios. O Miguel, a mudança dele foi no nome, sabe, na pronúncia, em vez de chamar ele o nome antigo, chamar ele de Miguel, porque se entende como Miguel, corte de cabelo, Porque roupa. tudo é reversível, Se tudo é ele quiser reversível. mudar de ideia, quando ele for mais adolescente, assim, eu não quero. Com certeza, é muito difícil não ser, né? É muito difícil que aconteça. Mas se acontecer, tá tudo bem. É só deixar o cabelo crescer, entendeu? A Exatamente. mudança do Miguel foi essa: foi corte de cabelo, foi roupa. É tudo coisa assim que não faz diferença. Qual é a tua opinião quando ainda tem esse pensamento, ah, mas é uma etapa, é algo que Ah, é vai só uma passar, fase? Ah, é uma fase. muita gente fala: "Ai, mas e se o Heitor crescer e falar?" Eu tenho certeza que não é uma fase, mas se for uma fase também, Tudo tá tudo bem. bem, tá tudo bem. Ele estando feliz, o meu filho estando feliz, pra mim, minha filha, eu não me importo, não me importo de maneira nenhuma. Olha, eu lembro da não tanto minha adolescência, eu era meio nercinho, assim, não fazia nada. Uhum. Mas quando já tinha uns 18 anos, assim, acho que não por uma pressão da sociedade, mas eu achava até divertido beijar uma mulher quando estávamos na festa. Curiosidade Até agora também. alguma vez aconteceu, entendeu? Uhum. E eu acho que o gostoso é que a gente tem essa liberdade de explorar Exatamente, e de mudar, entendeu? A gente pode exatamente. mudar, somos Se eu um humanos dia que ele falar: "Mãe, eu evoluem. sou bi, eu sou hétero", tudo bem, tá tudo bem, não tem problema nenhum ele querer mudar, sabe. Ele não vai A única coisa que ele não pode mudar é quem ele é. O Heitor, que eu conheço, meu filho, o caráter dele, a educação que eu dei pra ele, isso aí, né. Agora de resto, não tem problema nenhum. Eu sei que não vai mudar, nós sabemos, né, que não é só uma fase, mas ainda existem muitas pessoas que acreditam nisso, muitas. É verdade. Nos últimos anos, temos visto cada vez mais famílias levando suas crianças, inclusive crianças trans, para eventos como a Parada LGTB, gay, mais Gay a mais. de São Paulo. O que você sente quando vê essas imagens de criança acompanhadas pela família em nosso desfile do orgulho? Eu fico feliz, sabia? Porque, assim, as pessoas acham que as crianças vão estar lá no meio do trio elétrico dos adultos. Não, existe
um trio só de crianças e famílias e é super respeitoso, sabe? É super bonitinho. Inclusive, a minha amiga, que é mãe de um menino trans, ela foi esse ano e eu fiquei morrendo de inveja que eu queria estar junto, sabe? Só que esse ano, no começo do ano, quando teve, foi em junho, né? O Heitor ainda não tinha se assumido. Então, tava, sabe, eu não queria ir porque senão ia parecer que eu estava incentivando. Mas ano que vem, se Deus quiser, com certeza estaremos lá, porque eu tenho esperança, sabe? Me dá felicidade e alegria saber que existem tantas crianças gays e que tantas mães estão apoiando seus filhos gays, que tantas famílias estão acolhendo seus filhos, estão amando seus filhos, estão dando, sabe, liberdade para os seus filhos em um ambiente desse, sabe? Eu fico feliz, de verdade. Tenho esperança na humanidade. E é importante essa presença, porque toda Sim, referência, né? Os seus pais veem que há outros pais que estão lutando aí, que estão enfrentando os olhares das pessoas e os julgamentos das exatamente. pessoas. Isso anima também como pai. Isso, você sente orgulho. As Exato. pessoas têm orgulho. Ó, meu filho é isso aqui e isso aqui, e eu sinto orgulho do meu filho. Eu amo ele. Eu acho lindo as famílias que vão lá, que têm essa coragem, porque tem que ter coragem. Porque todo mundo critica, todo mundo fala, todo mundo acha um absurdo. Porque as pessoas que criticam é o que eu falo. Quem critica não entende. Não sabe, não passa o que a gente passa, sabe? A maioria das pessoas que criticam nunca passou o que a gente passa na pele, como mãe de uma criança LGBT, um menino gay. Não adianta uma mãe normal querer se comparar comigo, com as minhas vivências, ela nunca vai passar o que eu passo, nunca. Agora eu estava pensando, fazendo um retrocesso na minha vida, assim. Eu não levei a minha mãe nunca na parada. Eu acho que eu vou organizar. Eu acho que antigamente não tinha, sabe? Esse trio das crianças é muito legal. É um dia, é um lado assim que é só para as crianças, para as famílias. É muito divertido, é muito legal. Tem brincadeira, sabe? Coisas para crianças mesmo. Você acredita o fato de termos hoje mais pessoas públicas e políticos engajados na causa LGTB que IAPN+, tem ajudado a ampliar o debate sobre acolhimento e respeito? Ai, com certeza, porque antigamente as pessoas tinham vergonha de falar que apoiavam a causa. E hoje em dia as pessoas têm orgulho de falar que apoiam a causa. E eu fico muito feliz com isso. Só que, infelizmente, pessoas que apoiam a causa não têm, como que eu posso dizer, não têm a mesma relevância. Por exemplo, eu, que sou uma mãe de uma criança LGBT, já perdi oportunidades de fazer publicidade, por exemplo, para uma mãe de uma família tradicional, porque as marcas ainda, as Sim. empresas ainda entendem que vai gerar muito hate para a marca, vai gerar um engajamento negativo. As marcas ainda não querem se associar a mães de crianças gays, ainda não. Mas eu tenho esperança que um dia sim, né? Eu tenho esperança que famílias como a minha um dia serão estampa de comercial de margarina, sabe? Sim. Entendeu? Porque não vai ser só aquilo ali, aquele tradicional ali, aquele ali. Vai ser famílias como a minha, famílias com diversidade, famílias diferentes, porque elas existem, né? Nem todas as famílias são aquela do comercial de margarina. Já passou da hora de mudar, né? E que a gente mude a olhar das nossas crianças quando enxerguem isso, somente ver amor e somente ver união familiar, independentemente de como seja Sim, estruturada. exatamente. Você já teve, com certeza teve algumas, teve críticas de talvez seja bom ou ruim fazer o conteúdo no Instagram para o Heitor. Como você lida isso? Com certeza. Ó, eu já recebi muito hate, sabe? Antes era mais. Só que quando eu comecei a me impor, Bra assim, acabou drasticamente, porque, assim, eu entendi antes eu fazia vídeos, assim, chorando: "Ai, por favor, parem. Nossa, eu não aguento mais, meu psicológico". Eu entendi, eu chego a um ponto que eu entendi que não é sobre mim, sabe, o hate, o ódio deles não é sobre mim, é sobre eles. Sim.
No meu coração, no coração do meu filho só tem amor, na minha família só tem amor. Se eles têm ódio, se eles carregam ódio, eles continuem carregando o ódio. Eu vou continuar falando de amor. Eu vou continuar pregando o amor. Eu vou continuar falando sobre a vida do meu filho. Eu vou continuar vivendo a minha vida porque o amor tá no meu coração, a paz, sabe, a tranquilidade, o ódio tá neles, entendeu? Então, assim, eu entendi isso. E eu comecei a simplesmente bloquear. Não discutia mais, porque antes eu ficava nos comentários lá, na pipipi. Não gastar tu Não, psicológico com eu vejo um comentário negativo, vai mudar. bloqueio, pronto. Não, não afeta, não me afeta mais. E o Héctor? O Heitor nunca se afetou. Ele tem redes Nunca. sociais e tudo isso. Não, ele Não. tem um Instagram, mas ninguém sabe. É um fake, assim, sabe? Um nome aleatório com uma foto de cachorrinho. Porque, assim, ele gosta de ver, ele gosta de acompanhar, mas ele ainda não. Eu acho que ele ainda não tem a mentalidade Para suficiente para conseguir lidar. enfrentar Pra os lidar, comentários. entendeu? Porque eu tava até brincando com os meninos. Eu vim pra cá agora, ele já começou a postar negócio de unha, assim, aquelas músicas assim de lacrar e cílios grandes, não sei o quê. As pessoas, é porque só tem a gente, né? Família, ninguém vai ver. Mas uma pessoa que acha um absurdo, pessoas homofóbicas vão ver e vão começar a humilhar ele, vão começar a xingar e essas coisas. Então eu acho que ele ainda não tem idade ainda, porque na cabeça dele, ele tá lá postando o lacre dele e ele acha lindo, maravilhoso. E realmente não tem problema nenhum. É igual um menininho da idade dele que posta foto do Neymar, que gosta do Neymar, de futebol, e as crianças, infelizmente, não entendem, não sabem diferenciar, entendeu? Então eu acho que ele ainda não tem maturidade pra ter. Só que assim, algumas coisas ele já viu, ele acaba lendo, porque ele tem Instagram e ele não liga. Ele sente vontade de responder, porque ele gosta de fazer barraco, ele quer fazer vídeo. Mãe, eu vou responder essa hater agora. Eu falo, não, filho, não precisa. Não, vamos bloquear. Ele tem um vídeo respondendo os haters, que esse vídeo, nossa, passou de 5 milhões, porque é muito autêntico o jeito que ele fala. Ele, sabe, ele fala e fala. E assim, é tudo dele, sabe? Ele não, nossa, eu sou a chorona e ele já é o barraqueiro, ele quer lá xingar a pessoa, brigar, ele não liga, de verdade. Imagina Não se afeta ele. a gente sendo adulto, muitas vezes fica depressivo pelos esses Sim, ele é muito comentários. blindado. Eu empoderei, graças a Deus, muito meus filhos, sabe? Desde sempre. A criação que eu dou, que eu dei, eu dou para os meus filhos é muito assim, sabe? Empoderamento. Então ele é muito blindado. Ele não se, nossa, não afeta em absolutamente nada na vida dele. Os haters. Pelo contrário, ele gosta de brigar, sabe? Ele quer fazer barraco, xingar. É até engraçado. Mas algo lindo que eu agradeço, entre muitas coisas que eu agradeço a minha mãe, é nos criar com a ideia de que sempre temos que defender nossos pensamentos Exatamente. e sempre lutar pelo que acreditar. Então, nem meu irmão, nem eu somos pessoas que ficavam muito. Também aquariano e ariano não rola. Nossa, meu Deus, Você vê como são não. dois signos mais barraqueiros. É, meu Ficar Deus. calado não vai com a gente. Mas é gostoso quando você empodera teu filho a acreditar em si mesmo E e ele falar. defende o ponto de vista, as ideias dele, ele defende outras crianças. É muito engraçado. Só que assim, os meus vídeos, eu falo que os meus vídeos, eles tomaram uma proporção, porque assim, os seus vídeos, eu não sou uma pessoa famosa nível Brasil, mas as pessoas do meu bairro me conhecem, as mães da escola do Heitor me conhecem. Muitas pessoas me reconhecem na rua porque o algoritmo ele manda os seus vídeos para quem tá mais próximo. Claro. Então, seu bairro, a sua cidade, eu sou uma pessoa conhecida. Então, entrou um menino novo na escola do Heitor, um menino, e o Heitor tava com as amigas, porque ele só anda com as meninas, né? O Heitor não anda com os meninos, ele só anda com as meninas, minhas amigas, minhas bestes, ele chama de bestes. Aí ele tava lá com as bestes, ele falou, mãe, eu estava com minhas bestes, e chegou um menino novo na escola, e o menino tava atrás da gente, conversando com os outros meninos, e eu só fiquei ouvindo. Aí o menino falou assim, vamos lá chamar ele de viadinho, e ele só escutando. Aí os outros meninos da sala, não, cara, não faz isso não. É melhor você nem mexer, deixa quieta. A mãe dele é mó barraqueira.
As crianças já Perfeito. sabem, entende? Chegou nesse nível que os meninos pensam 10.000 vezes antes de fazer alguma coisa. Eles falam: "Não, mexe não, cara, a mãe dele é mó barraqueira". Então chegou nesse nível e ele falou que ficou dando risada, assim, sozinho. E eu acho muito engraçado, eu adorei quando ele falou isso, eu fiquei rindo sozinho em casa. Você teve algum momento que pensou em parar, talvez, de fazer conteúdos assim? Não, nunca. Porque, assim, a partir do momento que eu comecei, o incentivo que eu recebo é muito maior do que as pessoas que falam ao contrário. Eu recebo muitas mensagens todos os dias de adultos, de crianças, de adultos que falam: "Nossa, você é a mãe que eu queria ter tido". Crianças que falam: "Eu queria que você fosse minha mãe". Crianças que falam: "Tia, eu quero tirar minha vida, porque a minha mãe é assim, assim, assado, eu vou lá e converso". Sabe, eu entendi que o meu trabalho, ele não é mais só, ai, gravar um vídeo. Não, eu tô lidando agora com o sentimento das pessoas, com a vida das pessoas, com a história de algumas pessoas, porque muitas pessoas se identificam com a nossa história, sabe? Eles se identificam a história deles com a nossa história. Então acabou que eu virei a mãe deles ali na internet, então não tem como eu abandonar eles. Eu tenho a maioria dos meus seguidores, não a maioria, mas grande parte é criança, é adolescente, que tá se descobrindo, que não tem apoio em casa e me manda mensagem e fala coisas pesadíssimas, assim, que eu tenho que ler e eu choro, assim, porque eu fico falando: "Meu Deus do céu, o que que Deve essa talvez sentir mãe". alguma impotência, né? É, Por porque ver eu não essas posso me histórias. aprofundar muito com a criança, porque eu sou uma adulta e é uma criança, não tem como eu ficar falando de determinados assuntos, né, pela internet. Eu não posso me aprofundar, mas às vezes tem criança que dá vontade de pegar e dar um abraço, assim, sabe, que teve uma menina uma vez que me mandou um áudio chorando, de soluçar, sabe: "Tia, por que você não é minha mãe? Por que minha mãe não é igual a você? Por que eu não nasci da sua barriga?". Você imagina se eu ouvir um áudio dele e ela chorava: "Minha mãe isso, minha mãe aquilo, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo", Como você sabe. responde a isso? Quando a criança te fala isso? Eu falo com muito carinho, sabe, eu falo assim: "Mas você não tem ninguém, não tem uma professora, tenta conversar com alguém, você precisa desabafar com alguém e não sei o quê". Eu tento não falar mal da mãe, do pai, porque eu não conheço, eu não sei a história, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu sempre incentivo eles a conversar com alguém, a não ficar guardando, sabe. Não guarda isso pra você, fala com alguém, procura alguém, sempre tem alguém, né, disposto a ajudar, sempre tem. Não, e um peso grande, você já teve ou detectou algum caso de um possível suicídio? E qual foi a tua reação? Olha, de verdade, quando a cria foi um menino, se eu não me engano, foi um menino, porque o perfil era aquelas fotos de anime, sabe, mas pelo nome, eu acredito que era um menino. Mas eu conversei muito, sabe, eu tive uma experiência, eu tentei tirar minha vida 2 vezes. Então, eu sei que não é legal, eu sei que a gente se arrepende depois, eu sei que tudo que eu tô vivendo na minha vida hoje, eu não estaria vivendo se eu não estivesse aqui. Todos os momentos que eu vivo com os meus filhos hoje, a minha parte feliz da minha vida, eu tô vivendo agora. Então, quando eu estava na parte ruim, na parte triste, é isso que eu sempre falo, eu também tive aí nessa parte ruim, eu também já fui no fundo do poço, eu sei o que é isso. Sabe, eu sei o que é você não se sentir importante pra ninguém, sabe, você achar que ninguém vai sentir a sua falta, mas vai, pode ter certeza que alguém vai sentir sua falta. E depois não é legal, sabe, o pós, assim, sabe, não é legal. E eu sempre falo isso: "Você é importante, você é especial, você existe, você é uma pessoa, não é sua culpa". Eu sempre falo pra eles: "Não é sua culpa, você merece ser amado, você merece amor, não é sua culpa ter nascido assim". Eu sempre falo isso pra eles. E mesmo tirando o conceito de que vai ter alguém que senta saudade de você ou falta, a gente tem que partir do jeito, você tem que se amar, você tem que partir Exatamente. de criar esse amor e não Se precisar ninguém te ama, se do ama. outro para Exatamente, ter valor. exatamente. Começa a se amar. Se ninguém ama você, se ama você. Sim. Você é a pessoa mais importante da sua vida é você, o que você sente, você precisa se amar primeiro, não se eu falo isso muito, não dependa da aprovação de ninguém, do amor de ninguém, da validação de ninguém, sabe, você tem que saber aonde é importante pra você, o quanto você tá feliz com aquela situação ou não tá, se você tá feliz, é o que importa, é o importante. Além de não é justo você privar de viver
por culpa de outros. Exatamente, você vai deixar a sua felicidade, você vai deixar de ser feliz por causa da opinião de uma pessoa que nem faz diferença na sua vida, que é uma pessoa aleatória, que não faz a menor diferença, não faz sentido. Por que perguntou o tema de tentar identificar? Porque eu estou vendo uma grande responsabilidade que às vezes cai em você. Muito. Talvez seja bom você criar, ou não sei se você já tem algumas referências psicológicas, psiquiátricas, de algumas pessoas que Tem, entendem. tem. Eu sempre mando, assim, Sim. perfil de pessoas, vídeos de pessoas. Olha, ela é psicóloga, sabe? Eu sempre mando, sempre. No caso dos pais, você já teve pais que te ligaram ou te mandaram mensagem, te Muitos. ameaçaram Não, por de ter ameaça não. interferido com Não, de seus ameaça filhos? não, mas eu recebo muitas mensagens de mãe: "Olha, meu filho tá assim, o que que eu faço? O que que você acha que eu faço?". Teve uma que mandou assim: "Ai, Bia, o meu filho é igual o Heitor, ele quer brincar de boneca, mas o meu marido não aceita". Eu recebo muita mensagem disso, sabe. "Ai, meu filho falou que gosta de meninos, mas o meu marido não aceita, não sei o quê". Eu falo assim: "Seu marido não tem que aceitar nada. Você pega o seu filho e". Respeitar Eu falo assim: apenas. "Pega o seu filho e ama ele, quem tem que amar o seu filho é você, você é mãe, você colocou ele no mundo, o pai também tem, né, mas se o pai não ama, ama você, se o pai não cuida, cuida você, se o pai não aceita, aceita você", que é o caso do Heitor, é o meu caso, né, se ele não quer, eu quero, eu cuido, eu amo, eu tô aqui, e é isso. O Heitor falou para você no começo. Sim. Como foi falar para seu pai? Ó, pro meu marido. Sim. O meu marido é muito engraçado, porque, assim, não precisou falar, sabe. Ele chega e pede que quer aquelas fotos de coreano musculoso, porque agora você imagina, você falar isso pro seu pai: "Ah, eu quero uma figurinha", porque tá na moda agora na escola uns negócio de photocard que chama, eles põem um negócio no pescoço e saem andando com a foto do ídolo deles, né. Aí você vai pedir uma figurinha dessa pro seu pai, seu pai o coreano, assim, todo musculoso. Eu acho que não precisou nem falar, eu acho que ele nunca falou não, mas o Anderson sabe, Aí tá esses numa boa. aí esses memes que É, causam isso, quando tem, ele sei lá, Lady fala, Gaga e fala: "Nossa, meu filho tem umas loiras gostosas", ou sei lá. ele nem liga e dá risada, porque é engraçado, porque ele vê um fortão, assim, ele gosta de musculoso, "Ai, você tá perdendo". Aí ele vê, ele fala: "Ai, que lindo, não sei o quê", aí a gente fica dando risada em casa, que eu falo: "Ai, credo, bicho feio", porque tu gosta de coreano, né. E eu falo: "Ai, não, é feio", ele: "Não, mãe, é lindo, não sei o quê", e o Anderson nem sabe, eu acho que não precisou ter essa conversa. Mas você aguardou, ou seja, de algum momento você falou para ele, eh, ou aguardou que ele fale ou simplesmente deixaram Não, aberto? foi em casa é sempre tudo tão natural, sabe, tão de boa, porque nunca precisou falar, sabe, a gente sempre entendeu, a gente sabe, a gente sabe. Na sua opinião, em que momento os pais devem buscar um acompanhamento profissional, como psicólogos ou especialistas, para apoiar essas crianças? E como você enxerga temas mais delicados, como inserção hormonal ou respeito à identidade de gênero, como já tínhamos É. falado? Eu acho que o psicólogo é muito importante, sabe? Quando a criança ela não tem uma referência, por exemplo, o Heitor, ele é uma criança que ele pode tirar absolutamente qualquer dúvida dele comigo. Ele pode, tudo que ele perguntar eu vou responder, vou ser bem sincera, pode ser qual o assunto que for, sabe? Agora, quando o pai e a mãe são aquelas pessoas que infelizmente são leigos, não entende ou não sabe dar as respostas que uma criança LGBT precisa, eu acho que sim, precisa entrar um profissional, porque essas crianças, elas têm as perguntas delas, elas têm as dúvidas delas e elas precisam de alguém para conversar sobre isso. Crianças que não têm muita abertura com a mãe para conversar sobre determinado, por exemplo, o Heitor fala para mim: "Ai, aquele homem gostoso, não sei o quê". É, tem criança que nunca vai falar isso pra mãe, porque tem vergonha de falar com a mãe, entendeu? Conversar essas coisas com a mãe. Então eu acho muito importante, muito, eles ter com quem falar, sabe? "Ai, eu acho aquele homem lindo", ele não tá nem aí, comigo ele fala super de boa, mas infelizmente algumas famílias não têm essa liberdade que a gente tem em casa, sabe? Eu demorei para falar para minha mãe ter essa E liberdade. ele com Ela 11 anos, ele já fala isso, a gente tá assistindo um filme, alguma coisa, ele: "Ai, que gos", ele fala isso, então, sabe, é tranquilo, porque ele
ele é livre, né? É lindo quando você cria esses laços com tua mãe. Outra anedota, assim. Um dia minha mãe me fala, estávamos comemorando o aniversário dela aqui, estávamos em um bar, e aí falou, quero ir uma boate gay. Tá, e eu assim analisando, qual vou levar que não fica assim, mãe? Assustar ela menos. Aí eu levei, porque tem boate que estão os homens pelados, todo Aham. mundo aí, entendeu? E era, acho É, que muito pra ela é. conhecer. Aí levei a outra, uma boate X, e ela viu um cara lindo. E ela me falou, vamos, porque minha mãe tá solteira, Ela não né? Ela tem. é jovem, ela me Aham. tem uns 21 anos, ela Ah, tem 57 anos. a minha mãe tem 52, tá? Tão Aí novas me falou, ainda. vamos na concorrência de quem pega. Que Nossa, legal. pra mim, algo tão, não sei se é simples, mas foi tão significativo pra mim, por acaso ganhei eu, mas foi muito gostoso. Tipo, competir quem pega primeiro. Ah, E terminei ganhando eu, e depois ela é ciumenta, me pegava na mão e me tirava, mas foi muito gostoso viver muito isso com ter isso com ela. a mãe. Nossa, é uma coisa que eu cativo muito nos meus filhos e que eu não entendo as mães que não fazem isso, sabe? Eu fico, meu Deus, cara, uma coisa tão boa de se viver com o seu filho. Por que que você não faz isso? Eu sempre falo isso na internet. Aí outra coisa, você não vai mudar teu filho. O Não, único que você vai fazer é privar-se de ter um tem um. bom relacionamento Exato, e compartilhar momentos da vida de teu ali filho, você porque vai o filho não vai perder. mudar. Exatamente, você não vai conseguir. O que você vai conseguir é que nem eu falo, tem pessoas que falam muito, muito: "Ai, mas, eu não acho certo criança ser assim. Depois que tiver 18 anos, se ele quisesse assumir, aí eu vou aceitar". Não vai. Se você não aceita o seu filho criança do jeito que ele é agora, hoje, você não vai aceitar quando ele tiver 18 anos. Se você não aceita o seu filho hoje, agora, do jeito que ele é, quando ele tiver 18 anos, a primeira coisa que ele vai querer é sair de perto de você. Porque com 18 anos, ele já vai ter vivido uma infância horrorosa, sabe? De pessoas que ficam o tempo todo. Ai, ajeita essa mão. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o que lá. Quando seu filho tiver 18 anos, ele vai querer distância de você, sabe? Se ele realmente for É, uma pessoa. em verdade. Exatamente. Não adianta. Ai, quando tiver 18 anos, não aceita, não aceita. Se você não aceita seu filho hoje, agora, não vai aceitar depois. Porque um menino, os meninos, né, de acordo com os médicos, né, eles começam a ter interesses amorosos a partir dos 11 anos. Eles começam a querer ter sentimentos e alguma relações amorosas 13, 14 anos. Se o seu filho de 13, 14 anos está se descobrindo um menino gay que sente interesse por outros meninos com 13 anos, você só vai apoiar ele com 18? E quem que vai apoiar ele agora com 13 anos? Quando ele tiver 13, 14 anos, ele vai fazer o quê? Ele vai correr pra quem? Ele vai pedir ajuda de quem? Quem que vai ajudar ele? Tirar as dúvidas dele, mostrar pra ele que não é errado, Exato. E que o tá tudo momento de bem. descobrir as É o coisas, mais onde difícil. você vai pegar informação, se não é da tua família, vai pegar de fora, que talvez pode chegar informações É errada. erradas, sabe? Exatamente. Se você não apoia com 13 anos, você não vai apoiar com 18. Não adianta. É um papo de pessoa preconceituosa que disfarça, sabe? Que fala, ai, a pessoa quer fingir que não é preconceituosa, mas é. Qual é teu conselho para criança ou adolescente que está aí pensando em como falar para o pai, talvez, ou para a mãe, para a família? Eu acho que, assim, depende muito da situação da família e da relação que esse adolescente tem com a família. Porque tem alguns casos que é muito difícil, porque são pessoas Sim. religiosas, extremistas, muito assim. Então é muito difícil. Mas se a sua mãe, se você vê que a sua mãe é de boa, que a sua mãe não vai, não é uma pessoa extremamente religiosa, conta, conversa, não tem nada melhor do que conversar, sabe. Você só vai saber o que vai acontecer se você tentar. Se você chegar e falar: "Mãe, pronto". Não tem como a gente prever a reação dessa mãe. Eu faço vídeos todos os dias conversando com essas mães, para que elas entendam que é normal, que é um processo, que elas precisam aceitar e amar os filhos delas, mas você como filho não tem como você prever a reação da sua mãe. Tenta conversar, né. Se for para ela aceitar, ela vai, se não for para ela aceitar, infelizmente, né.
Não tem o que a gente fazer. E se a Não se situação... frustra, sabe? Eu penso assim, não se frustra. Não fica colocando todas as suas expectativas na reação daquela pessoa, sabe? Não fica colocando todo o seu, sabe? Guarda pra você, porque você é a pessoa importante. Você precisa ser feliz do seu jeito. Você precisa se importar com você. Você precisa amar você. Você precisa ser feliz. Se ela não aceitar, tá tudo bem. Você vai continuar sendo exatamente a mesma pessoa, com o mesmo coração, do mesmo jeito. E não se frustra com isso, porque a opinião mais importante do mundo para você tem que ser a sua. Eu acho que quando a situação dos pais ou do tutelar, Conselho tutelar. não, da pessoa que tem tutela. Ah, é Tem, família, responsável, tem uns pais, é minha avó, o responsável. é o responsável. Não, você vê que existe esse perfil de que não vai aceitar, ou talvez seja uma situação complicada, como você falou anteriormente, Uhum. procurar alguém que você possa falar, Isso, que porque você o tenha silêncio confiança. carcome. Entendeu? Exatamente. Procura uma pessoa que você confia, procura uma pessoa, uma professora, alguém que você sabe que você vai poder se abrir, porque não adianta guardar para você. Você vai ficar com dúvidas, você vai ficar sem saber o que fazer, você vai se sentir errado, você vai se sentir perdido, porque eles acham, infelizmente, crianças que crescem nessas famílias, eles acham que o que eu tô sentindo é errado. O que eu tô pensando é errado. Não, não é errado sentir, amar alguém. Imagina, você achar uma pessoa bonita, não é errado. Você amar uma pessoa, achar uma pessoa bonita, isso não é errado. Você tá sentindo aquilo, então se você tá sentindo, se você tá feliz, não é errado. Só que você precisa se abrir com alguém. Não pode guardar, porque as crianças que crescem nesses cenários, elas têm a tendência a se odiar. Elas começam a se odiar, elas começam a achar que elas estão erradas, que elas não valem nada, que elas não prestam, querem tirar a vida e entram em depressão, sabe? O conselho que eu dou é conversa com alguém. Fala com alguém, tenta desabafar com alguém, procura alguém de confiança, uma amiga, uma professora, uma tia, sabe? Porque não é legal guardar. Sabe, não é bom. E eu te agradeço muito por estar aqui. Foi uma conversa muito linda. Passou assim É mesmo, tempo. eu nem vi o tempo passar. Quais são tuas redes sociais? Onde que a gente pode enxergar, assistir teu conteúdo e talvez receber esse conselho de mamãe? Então, todas as minhas redes sociais têm o mesmo nome, que é Bia Traumiller. Meu sobrenome é meio difícil. É. É, o meu avô era alemão, sou neta de alemão com indígena, sabe? É uma mistura muito doida, muito linda. Eu amo muito a diversidade da minha família. E aqui É, escolher alemão é dificílimo. não faço a menor ideia. Nem Não me tenta pergunte complicar. uma palavra que eu não vou saber falar, porque é muito, muito difícil. É, mas assim, eu amo, eu acho lindo, sabe? Os meus filhos, eu fiz questão de colocar o primeiro sobrenome, o Traumiller. Eu amo esse nome. Bia, meu presente. Ai, que E eu lindo! vou te dar outro. Tenho aí para o Heitor, que eu Ele vai adorar. vou dar... Ele faz umas dancinhas, tem uma música que eles faz que faz o leque, assim. Aprendeu já? É, Aqui. aí ele, Aprender. Aprender? aí ele faz assim. Você. Eu não sei. Eu tenho que Depois te aprender. ensino. Aí ele tá ensinando a minha bebezinha, a irmãzinha dele, a bater leque, você acredita? Ele ama Eu isso vou te aqui. ensinar, tem que aprender. Ah, é difícil. Obrigado, então. Imagina, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz e foi um prazer pra mim estar aqui com você. Obrigado. Hum. Então, galera, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar nossos conteúdos e ativar o sininho para não perder as próximas notificações. Um beijo.